Olá! Hoje nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre: será que existe um remédio realmente bom para engravidar? Pois bem, as mulheres e os casais, quando eles decidem ter filhos, eles querem ter filhos muito rapidamente. A expectativa é que quando pare de tomar um anticoncepcional e quando tem relações sexuais mais efetivas, a expectativa é que a gravidez ocorra no próximo mês ou nos próximos 3 meses. Mas a gente sabe que às vezes isso pode demorar um pouquinho mais. E muitas pessoas, elas perguntam e vão atrás na farmácia de remédios que possam aumentar a sua fertilidade, ou aquele remedinho milagroso que, se ela usar naquele mês, vai aumentar a ovulação dela e ela vai engravidar nesse mês que usou o remédio. Quando o casal é jovem, a gente sabe que por ciclo a chance de gravidez é de 20%. Se o casal ele já tem mais de 35 anos, principalmente a mulher, que é na mulher que a fertilidade impacta mais com a idade, é que essas chances elas vão diminuindo. Ah, mas é só isso? É pouco? Na verdade, o que ocorre é, quando você tem relação sexual, para ter filho, você tem que ter com uma certa frequência e no período certo. Aquele período fértil que a gente conta, que a gente faz aquela regrinha no calendário para ver se está ovulando, tem um dia exato da ovulação, tem 2 dias para frente e 2 dias para trás. Este é o período fértil. O que eu observo aqui das minhas pacientes é que às vezes elas vêm relatando que naquele período fértil elas têm 2 ou 3 relações sexuais por dia. E todos os dias. O que ocorre é que quando o homem tem relação sexual e tem ejaculação, ele precisa de um tempo hábil para o seu organismo formar mais espermatozoides, mais células sexuais masculinas. E esses espermatozoides, eles têm um tempo para amadurecer. Então, o ideal é que quando o casal esteja em um período fértil, é que ele tenha relação num dia, de um dia para o homem ele ter essa produção novamente desse espermatozoide e ter a relação no outro dia. Porque se realmente tiver espermatozoides eficazes e tiver um aparelho reprodutor feminino que não tem nenhum problema, que está funcionando normalmente, a chance de gravidez ela vai ser alta nesse período. O que se espera é que em até 12 meses um casal jovem ele consiga obter a tão sonhada gravidez. Porém, se você já é mulher e tem mais de 35 anos, 35 para mais, o ideal é que você não espere tanto tempo assim. Os estudos mostram que a reserva ovariana a partir dos 35 anos, ela tem uma queda bem importante e com isso, a partir dos 35, a gente tem uma maior dificuldade de engravidar. Não é que não vai engravidar, mas as chances diminuem. O ideal aqui seria que tentou 6 meses engravidar, já procure seu ginecologista, converse, fale das suas expectativas. A gente tem alguns exames que dão uma ideia bem detalhada de como está a reserva ovariana dessa mulher, e se a gente perceber que essa reserva ovariana está muito baixa, existem tratamentos específicos para cada tipo de problema que a gente pode abrir mão desses recursos. E aí, esse remedinho para engravidar realmente funciona nesses casos e ele existe? O que a gente tem são remédios indutores da ovulação, que ajudam a mulher, a partir daquele determinado ciclo menstrual, a estimular o crescimento dos folículos ovarianos. E esses folículos, teoricamente, cada um tem um óvulo ali, então aumenta as chances de gravidez. Mas ele pode ser usado, posso comprar na farmácia, pode ser usado em qualquer caso? Não, ele tem que ser usado com uma orientação médica, porque os estimuladores de ovulação, os que você consegue comprar na farmácia, eles têm que ter um acompanhamento bem rigoroso do crescimento desses folículos, senão você pode formar um cisto muito grande no seu ovário, você pode ter uma torção ovariana, você pode ter um cisto rompido e às vezes você usa a medicação achando que vai melhorar uma coisa e você causa um outro problema para a sua saúde. Então tome muito cuidado, não tome remédio por orientação de amigas, por orientação de farmacêutico, por orientação de algumas pessoas que não conhecem exatamente como a medicação deve ser utilizada, se ela precisa ou não de um acompanhamento mais rigoroso. Além disso, existem outras medicações que a gente usa nos tratamentos de alta complexidade, numa fertilização in vitro ou mesmo numa inseminação artificial, que são medicações injetáveis, são precursores hormonais ou às vezes até análogos
de hormônios que são usados baseando-se no problema do casal, e a dose ela deve ser bem individualizada, porque a dose que serve para uma mulher pode ser diferente da dose que serve para outra mulher. A mulher, ela é única. Então, o que é bom para você, às vezes não é bom para mim, às vezes não é bom para sua vizinha, às vezes serve para sua prima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas medicações que se dizem indutoras e que melhoram, entre aspas, a fertilidade. Então, você pode estar me perguntando, então, o que eu faço para eu conseguir engravidar mais rápido? Primeiro, faça sua consulta anual com seu ginecologista. Converse com ele sobre a sua vontade de engravidar, e com isso você vai manter a sua saúde íntima em dia, vai fazer um Papa Nicolau, vai fazer um ultrassom, ver se está tudo bem com o seu útero, se você não tem nenhum problema anatômico, se você não desenvolveu um cisto naquele ano ou um mioma, ou às vezes se você já tem um sintoma de dor e pode estar desenvolvendo uma endometriose. Então é muito importante que você tenha uma consulta com seu ginecologista, faça os seus exames de rotina e esteja com a saúde em dia antes de pensar em engravidar. Outra dica muito importante é você cuidar muito bem da alimentação. A gente sabe que os alimentos, eles têm muita influência no funcionamento do nosso organismo. Hoje em dia, a gente tem que ter uma alimentação muito mais natural, baseada em alimentos orgânicos. A gente tem que ir mais ao supermercado ou à feira, comprar mais alimentos frescos do que ficar abrindo pacotinho, que são alimentos que têm mais química, mais conservante, e isso faz mal para o nosso organismo. Alguns alimentos interessantes são a carne vermelha e o feijão. Elas são ricas em zinco, e o zinco a gente sabe que melhora a qualidade do espermatozoide. Assim como as verduras que são muito verdes são ricas em ácido fólico, e o ácido fólico é muito importante quando a mulher está desejando engravidar, porque na nossa alimentação a gente tem uma deficiência já desse ácido fólico, que é comum da população brasileira. Quando a gente aumenta a ingesta desses alimentos, ou quando a gente tem o desejo de engravidar e vai ao médico, ele já passa o ácido fólico para você ir tomando para preparar o seu corpo 3 meses antes de engravidar. Então o ideal é que você foque nessa alimentação, porque ela vai ajudar a você engravidar e vai ajudar a, naquele início da formação do bebê, ele não ter problemas na formação do seu tubo neural, no seu sistema nervoso lá primordial. Além disso, as frutas cítricas, elas são bem interessantes porque elas são antioxidantes e elas são anti-inflamatórias, excepcionais para a saúde sexual feminina, essenciais para a saúde da grávida. E alimentos ricos em selênio também são super importantes, como o peixe, frutos do mar, o ovo também é rico em selênio. Além dessas dicas, não fumar é essencial para a saúde do espermatozoide. Os estudos mostram que homens fumantes, eles têm uma qualidade de espermatozoide menor, e com isso a motilidade desses espermatozoides ela fica bem abaixo do esperado e pode ter dificuldades para engravidar a sua mulher. O tabagismo também não é legal para as mulheres, porque ela diminui a fixação do embrião no útero, e além disso são substâncias químicas que você está colocando dentro do seu organismo para uma fase essencial na sua vida, que você quer gerar outra vida. Cuidar do peso também é essencial nas mulheres. As mulheres que estão acima do peso, elas têm mais conversão da gordura em andrógeno. Com isso, elas têm uma maior dificuldade de engravidar, porque podem ter meses naqueles ciclos menstruais que ela não ovula, e com isso diminui a sua capacidade de gestar. E a última dica que eu deixo aqui é: pratique exercícios regularmente. Exercícios faz bem para o corpo, faz bem para a alma, ajuda a manter o seu peso e libera várias substâncias que dão a sensação de bem-estar e ajuda a manter a nossa saúde em dia. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. E deixe seus comentários aqui. Muito importante o feedback e a gente ter essa conversa para tirar algumas dúvidas.